Agora, 2h46, vamos falar agora sobre saúde. Isso porque cresceram os casos de coqueluche aqui em Campinas. Nós temos esse ano já 24 casos confirmados desde janeiro, segundo a Secretaria de Saúde, e esse é o maior número de casos da doença desde 2019. Sobre isso, a gente conversa agora com a Valéria de Almeida, ela que é médica infectologista da Secretaria de Saúde. Valéria, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Bom, Valéria, tivemos esse crescimento, então, né, ao longo desse ano dos casos confirmados de coqueluche aqui em Campinas. Isso pode ser associado, de alguma forma, à baixa no número de crianças, né, e pessoas vacinadas contra a doença? A gente tem dois fatores envolvidos nisso. Primeiro que a gente vinha com uma série histórica antes da pandemia, já de uma prevalência de casos, né, de uma incidência de casos de coqueluche, que era em torno de 30, 40 casos ao ano. Com a pandemia, a gente tem uma diminuição da circulação das pessoas, né, então as doenças, como ela é uma doença infecciosa de transmissão respiratória, muitas pessoas acabaram se isolando e não acabaram adquirindo a coqueluche. Então, a gente volta agora aos mesmos níveis de aumento de casos que a gente estava vendo no período pré-pandêmico. Então, isso é um dos fatores. O outro fator que nos causa muita preocupação é a questão da vacinação contra a coqueluche, né? Porque ela voltando, a gente sabe que se as pessoas não vacinarem seus filhos, se as crianças não estiverem protegidas com coqueluche, elas podem adoecer. E uma das formas importantes de prevenção também é a vacinação de gestantes. Pois é, por ser uma doença que tem esse tipo de infecção, né, que tem esse tipo de transmissão, Valéria, as pessoas ficam muito preocupadas porque, por exemplo, quando uma criança vai para uma escola, muitas vezes ela pega uma virose, ela pega um resfriado de outra criança, né? E apenas a vacinação já a deixaria completamente protegida da coqueluche. Sim, Marcos, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a vacina, principalmente em crianças pequenas, ela vai proteger, e a coqueluche, ela é uma doença que as pessoas conhecem com o nome de tosse comprida, né? Antigamente ela era chamada de tosse comprida. Crianças muito pequenas que não estão vacinadas, elas acabam adquirindo essa infecção e elas têm um quadro muito grave de tosse, né? E essa persistência dessa tosse, começa a evoluir com uma dificuldade respiratória importante e as crianças podem até ir a óbito. Então, o que é importante? É importante que a vacinação esteja em dia, porque ela é uma doença grave, principalmente em crianças pequenas, né? Crianças até 1 ano, 2 anos, principalmente os menores de 2 anos, são que acabam complicando mais com essa doença. E uma outra coisa importante, Marcos, que eu queria destacar, é que as gestantes, né, elas já são adultas, se ela entrar em contato com uma bactéria da coqueluche, elas podem ter um quadro mais leve, né? Só que se elas se vacinarem durante a gravidez, esses anticorpos que são produzidos pela gestante vão para o bebê, e o bebê já nasce protegido por causa da vacina que a mãe tomou. Então, é muito importante também que as mães se vacinem, né, as gestantes, na verdade, que elas se vacinem contra a coqueluche, que é uma vacina que está disponível gratuitamente no SUS, né? Valéria, e como os pais podem verificar, né, se os filhos aí estão com a vacinação contra a coqueluche em dia, e para os adultos também, qual seria o esquema vacinal que é necessário para a proteção? O adulto, no geral, ele já foi vacinado na época de infância. Então, quando ele entra em contato com a coqueluche, a doença não é tão grave para ele, tá? Às vezes ele pode ter até um quadro respiratório leve que não acaba causando maiores complicações para o adulto. A coqueluche é uma doença grave em crianças pequenas. Mas as crianças, a vacina de coqueluche, ela já está prevista no calendário infantil com aquela vacina que a gente chama de pentavalente, que a criança tem que tomar com 2 meses, 4 meses, 6 meses de vida, um reforço com 1 ano e 3 meses e depois um outro reforço aos 4 anos de idade.
Então, seguindo o calendário adequado, a criança fica protegida. E a gestante vacinando durante a gravidez, ela também protege o bebezinho pequenininho nos 2 primeiros meses de vida, quando a criança ainda não tomou vacina, porque ela só vai tomar vacina com 2 meses, né? Valéria, estou olhando os números do ano passado aqui, foi até que satisfatório, né? Quase chegou à meta de cobertura de 95% da pentavalente, né? Diferentemente de outros tipos de vacina que muita gente deixa de tomar, mas esses 5% fazem a diferença exatamente por isso que você está falando aí, por ela ter uma certa gravidade se uma criança pequena adquirir. O maior problema para nós, para coqueluche, é em crianças pequenas, né? Já ocorreram óbitos nesse ano no Brasil de crianças que morreram de coqueluche porque não eram vacinadas. Então, essas crianças é que é a nossa maior preocupação, na verdade. Então, se poucas pessoas, quando a gente olha os casos de coqueluche, a gente sabe que desde antes da pandemia a gente tem alguns casos ao ano. Por isso que é muito importante que as pessoas estejam cientes da importância dessa vacinação. É uma vacina muito antiga, que existe há bastante tempo no Brasil, mas que quando cai a taxa de cobertura para valores menores que 85%, a gente tem um risco de aumentar o número de casos. Valéria, a gente tem até notado esse aumento, como você disse, em outros estados, né, do país, não só na nossa região também. O que a Secretaria de Saúde tem feito? E não só no Brasil, viu? Nos Estados Unidos, na Europa, a gente está aumentando os casos de coqueluche também. Aqui em Campinas, Valéria, o que a Secretaria de Saúde tem feito para lidar com esse aumento dos casos de coqueluche nesse ano? Eu acho que tem coisas importantes. Primeiro, é importante que todo profissional de saúde, quando tiver com uma criança que tenha essa tosse, é uma tosse que a gente chama tosse paroxística, é uma criança que tosse sem parar até perder o fôlego, né? Ela é uma criança que às vezes, quando vai respirar, ela solta guinchos de tanta dificuldade de respirar que ela está. Então, é importante que os profissionais de saúde primeiro suspeitem de coqueluche, porque você trata precocemente e não vai transmitir para outras pessoas. E a outra questão é que a gente tem investido muito em várias estratégias para tentar ampliar a cobertura vacinal. A gente tem falado muito da importância da vacinação das crianças. A vacina de coqueluche é uma das vacinas mais antigas que a gente tem, sempre foi gratuita e disponível, e é importante que os pais saibam que é importante vacinar as crianças pequenas, justamente para que elas não peguem essas doenças. E no caso da tosse, né? Claro que todo pai, toda mãe fica preocupado quando vê uma criança pequena tossindo, Valéria. Tem diferença, assim, que dá para reconhecer que pode ser a coqueluche, diferenciando, por exemplo, de um resfriado, né? Não, tem vários tipos de tosse, por isso que é importante que faça uma avaliação médica. A causa da tosse tem inúmeros fatores. Os principais fatores são as infecções de vias aéreas superiores, que a gente fala. Pode ser uma amidalite, pode ser uma sinusite que causa tosse, mas precisa fazer uma avaliação médica porque tem doenças graves que causam tosse, como a coqueluche, mesmo uma pneumonia, uma infecção pulmonar, asma. Então, criança que tosse precisa passar por uma avaliação médica, né? Se essa criança não tiver com o calendário vacinal completo, né, tiver falha no calendário vacinal ou tiver muito sintomática, o médico é capaz de avaliar e pensar se pode ser ou não coqueluche. A doença ela pode manifestar outros sintomas também, Valéria, além da tosse, né? No caso da coqueluche, tem algum outro sinal também para que os pais fiquem atentos? Não, é tosse mesmo. É o principal sintoma. Acaba confundindo com muitas outras, né? Mas o que é mais importante é uma tosse que é uma criança que não melhora, ela só vai progredindo e ela não para de tossir, né? E ela vai piorando até que chega uma hora que ela fica com falta de ar, de tanto tossir, de tanta dificuldade de respirar, tá? Para receber a vacina pentavalente, ela está disponível em todos os centros de saúde de Campinas também? Tem algum tipo de campanha nas escolas, algo assim, Valéria? Existem algumas estratégias que alguns centros de saúde fazem com escolas específicas, mas lembrar que
escolas de crianças maiores, a coqueluche, até crianças maiores podem ter coqueluche, mas não é o principal alvo. O principal alvo mesmo são nas crianças pequenas mesmo. Os lactentes, que a gente considera menor que 1 ano, menor que 6 meses, são as crianças que têm mais risco de complicar e evoluir de forma grave para com a coqueluche. Né? Então, essas crianças muitas vezes nem estão em escolas, né? Verdade. E como receber, então, a vacina, Valéria? Fica nos centros de saúde disponível? Como que os pais podem ter acesso? Todos os centros de saúde têm a vacina contra a coqueluche, ela faz parte da pentavalente. Então, a criança toma a vacina de coqueluche, junto com a difteria, junto com a de tétano, junto com a de hemófilos e junto com a de hepatite. Então, é uma vacina que compõe numa única picada todas as vacinas, tá? Então, a criança é importante, é uma vacinação que ela vai tomar com 2 meses e 4 meses, né? E o que é importante também, frisar, a gestante precisa vacinar. A gente, às vezes, tem muitas as gestantes com receio de tomar vacinas durante a gestação, e é importante que a gestante saiba que quando ela toma uma vacina durante a gestação, ela está produzindo anticorpo que vai passar para o bebê, e o bebê vai nascer protegido. Então, a gente vê muitas gestantes que acabam não procurando a vacinação, que nem sabem que precisam vacinar contra a coqueluche durante a gravidez, e essas gestantes é muito importante que elas saibam disso, né? Então, a gente tem trabalhado também na questão de divulgação para os profissionais de saúde, para os profissionais ginecologistas, obstétricas que fazem pré-natal, a importância de reforçar a vacinação da gestante. Recado dado, então, proteção importante aí diante do aumento, né, do número de casos de coqueluche aqui em Campinas, que contabiliza já nesse ano, então, maior número desde 2019, 24 casos confirmados da doença. Agradeço a Valéria de Almeida, ela que é médica infectologista da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, falando com a gente sobre a proteção contra a doença. Valéria, obrigada, viu, por compartilhar as informações com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado, Valéria. 2h58.